primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças a Deus, lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Deus querido e Pai celestial, abençoa a nossa mente, Pai. Age através do Teu Espírito Santo. Muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra foi lida, aplique em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse texto, é um texto que fala exatamente como foi instituído a Santa Ceia. A Santa Ceia começou no dia que Jesus subiu para Jerusalém, já no fim do seu ministério terreno, ali, e ele mandou preparar a Páscoa ali. Durante a Páscoa, agora a partir do versículo 26, diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando e agora instituiu a Santa Ceia. Existem duas ordenâncias básicas e fundamentais para a igreja: batismo e Santa Ceia. Batismo nas águas e Santa Ceia são dois mandamentos para a igreja. Então, a Santa Ceia é um culto especial para os cristãos. Por quê, irmãos? Nós vemos aqui nesse texto que o Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos, né? Para eles ir preparar a Páscoa, preparar o local para ele ministrar a Santa Ceia. Então eu quero pregar nessa noite baseado num tema bastante propício para nós. Por que nós cristãos temos que participar da Santa Ceia? Por que nós cristãos temos que participar da Santa Ceia? Não é opcional, irmãos. A Santa Ceia não é opção para a vida do cristão, é um mandamento, é uma ordenança. Batismo e Santa Ceia é ordenança da igreja. Eu fico preocupado quando os cristãos não priorizam o culto da Santa Ceia. Irmãos, como é importante você priorizar o culto da Santa Ceia na tua vida. Por que, irmãos, nós devemos participar? Porque é uma festa preparada para Cristo e os seus discípulos. Aqui está a mesa, Jesus é anfitrião, somos convidados. Olha o que diz do versículo 17 ao verso 20. E no primeiro dia da Páscoa, dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Ele disse: ide à cidade. E um certo homem disse-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então, por que nós cristãos temos que participar da Santa Ceia? Porque é uma festa preparada
para Cristo e os seus discípulos. Ele é anfitrião, somos convidados. Jesus está conosco, em nós, através do Espírito Santo, mas está aqui simbolicamente representado pelo pão, que é pão, não deixa de ser pão, e pelo cálice, que é suco de uva, mas representado simbolicamente o seu corpo e o seu sangue por nós. Jesus faz presente, literalmente, como se fez presente ali com os discípulos. Então, amados irmãos, nós temos que participar da Santa Ceia, porque é uma festa de Jesus com a sua igreja, é uma festa de Jesus com os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aprendendo a cada dia, mais e mais estamos na presença do Senhor. Então, a Páscoa, por que é necessário participar? Em primeiro lugar, irmãos, porque exige um preparo antecipado. Jesus mandou os discípulos: vocês vão lá, vão encontrar um homem e vocês vão preparar. Então a Santa Ceia não é de qualquer maneira, exige um preparo antecipado, exige você comprar o suco de uva, exige o preparo de fazer o pão, porque nós só usamos o pão sem fermento, então a crente tem que fazer o pão, deixar tudo certinho. Por que isso, irmãos? É mandamento do Senhor, não é de qualquer maneira. Hoje, irmãos, infelizmente, as pessoas vão no mercado, compram pão puma, corta lá um pedacinho, ou corta com a mão mesmo, com a faca, e faz qualquer coisa. Não é desse jeito não, irmãos. A Santa Ceia, você está falando que representa o corpo do Senhor, que simbolicamente é o corpo do Senhor. Não é de qualquer maneira, não é com pão levedado, não, irmãos, a coisa tem que ter critério, a coisa é séria. Nós estamos em terreno santo, toma muito cuidado com isso. Mas infelizmente, irmãos, as pessoas não estão tomando cuidado e começa pelas lideranças. Então exige um preparo especial antecipado. Não é de qualquer maneira. Jesus podia falar assim, ó, qualquer lugar que nós vamos fazer a Santa Ceia. É Jesus mesmo? Ele é Deus? Não. Mas ele exigiu um local adequado, um cenáculo, como diz no Evangelho de Lucas, um cenáculo lá, e Jesus ali preparou, os discípulos prepararam, e Jesus ministrou a Páscoa e em seguida a Santa Ceia. Por que isso, irmãos? A Santa Ceia exige um local de comunhão, o corpo de Cristo, Cristo cabeça, nós o corpo em comunhão, unidade orgânica, é o corpo de Cristo, exaltando a Cristo, o corpo partido por nós na cruz do Calvário, o sangue da aspersão, da remissão dos nossos pecados. Então exige um local para a comunhão desse corpo agora, os cristãos rendendo graças, louvores de adoração ao seu Salvador. Oh, irmãos, como isso é importante. Dê glória ao Senhor que salvou a tua alma lá na cruz do Calvário, porque você não poderia ir para o céu sem a obra feita por você na cruz do Calvário. Então exalte o Senhor e a obra magnífica que Ele fez por nossas vidas lá na cruz do Calvário. Outra coisa, irmãos, por que nós cristãos devemos participar da festa da Santa Ceia? Porque Cristo é anfitrião, somos convidados. É Jesus que nos convida. Ele está sentado à primeira mesa e diz: vinde, venha sentar comigo, venha comer comigo, venha participar comigo, porque nós vamos nos alimentar do corpo e do sangue dele simbolicamente, mas ele se faz presente, irmãos. Outra coisa, irmãos, por que temos que participar da Santa Ceia, nós cristãos? Porque é uma festa em obediência ao mandamento do Senhor. Versículo 26, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Toma e coma, isso é meu corpo. Então a Santa Ceia é um mandamento do Senhor. O pão faz nos lembrar o corpo de Cristo, partido por nós na cruz do Calvário. É um memorial, uma lembrança do corpo de Jesus lá na cruz do Calvário. Não somos adoradores da cruz, não, mas na cruz nós vemos a nossa redenção, na cruz nós vemos a vitória da nossa alma, irmãos.
Oh, irmãos, como isso é bom para nós, seres humanos, acreditar nessas coisas. Então, por que é uma festa, é obediência ao mandamento do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque é um encontro de comunhão, de amor da igreja com o Salvador. Agora a igreja, nesse ato simbólico, a igreja está demonstrando o seu amor ao Senhor pela salvação adquirida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando o cristão não tem prazer na Santa Ceia, ele não tem amor na sua salvação, não tem não. Mas quando ele tem prazer em sentar à mesa com o Senhor, é porque ele ama a sua salvação, e ele preza pela sua salvação, ele não vai abandonar a sua salvação de maneira nenhuma. Por que nós cristãos temos que participar da Santa Ceia, irmãos? Porque é uma celebração de gratidão pela nossa salvação, verso 27 e 28, e tomando o cálice, dando graças a Deus, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. O que eu aprendo com isso, irmãos? O vinho ingerido representa o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado por nós, o sangue do Deus perfeito, homem perfeito e Deus perfeito, as duas naturezas perfeitas numa só pessoa. Jesus é o único que nasceu perfeito, viveu perfeito e morreu perfeito para pagar os nossos pecados. Aquele que foi morto sem pecado não merecia morrer, mas morreu voluntariamente por mim e por você para comprar a nossa salvação. Oh, irmãos, é motivo, a Santa Ceia é um motivo de darmos graças ao Senhor, de glorificarmos o Senhor, exaltarmos o Senhor pelo que tem feito em nossas vidas. O vinho representa a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo, verso 28, que deixa bem claro isso aqui, ó. É o Novo Testamento, meu sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. É o sangue da nova aliança, é o sangue da redenção. Então, quando você pega o cálice, você é suco de uva, é suco de uva, mas simbolicamente, você olha assim, você lembra do sangue do Senhor, aspergido lá na cruz do Calvário, o sangue que purificou a tua alma, que a tua alma estava manchada do pecado, mas agora ela está limpa, está liberta, está transformada, renovada, nasceu perfeitamente de Deus para glorificar o nome do Senhor. Oh, irmãos, como isso é importante para nós cristãos, irmãos. Temos a certeza do sacrifício perfeito do Senhor, como foi louvado nessa noite aqui, irmãos. Sacrifício perfeito. Não existe um outro sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito somente o Senhor Jesus Cristo. O vinho é para confessarmos que pelo sangue de Jesus Cristo nossos pecados foram perdoados e não existe mais condenação para nós, irmãos. Só existe condenação se você abandonar a sua salvação. Aí você corre o risco. Mas se você permanecer na salvação, Paulo escrevendo aos Romanos diz assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, se você vive em Cristo e por Cristo, não existe mais condenação para você não. O que existe para você é uma vida eterna que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Oh, irmãos, como isso é importante para nós, igreja do Senhor. Outra coisa, porque nós cristãos temos que participar da Santa Ceia. Sabe por quê, irmãos? O cálice e o pão é um testemunho da participação na vida eterna. O cálice e o pão é um testemunho da nossa participação na vida eterna. Olha o que diz João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54, 55 e 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Presta atenção. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Olha o que Jesus, quem falou isso que foi o Senhor Jesus Cristo. Olha só, quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Quem não come a minha carne e bebe meu sangue não tem comunhão comigo. Então a Santa Ceia é um culto de comunhão do ser humano com Cristo, e Cristo com o cristão, e o cristão com todo o corpo de Cristo. Essa coinonia. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, eu fico preocupado, irmãos, quando as pessoas olham para isso aqui, que não tem prazer na Santa Ceia, porque não tem prazer também na vida eterna com Jesus. Porque os prazeres delas, às vezes, está focado nesta vida, não está focado na vida eterna. A Santa Ceia é um culto de introspecção, porque a Santa Ceia mostra para nós os 3 tempos da igreja. O passado que Jesus fez por nós, no presente que Jesus está fazendo, que também é o que Ele fez, salvou tantas almas até agora, e no futuro que Ele vai vir buscar essa igreja para viver eternamente com Ele, passado, presente e futuro. Quem não come a minha carne e bebe meu sangue não tem parte comigo. Então nós cristãos, irmãos, nós damos testemunho da nossa participação na vida eterna. Que vida eterna é essa? A vida eterna que Jesus dá para nós, quando nós aceitamos o Senhor, que o nosso nome é escrito no livro da vida. A todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, saber, os que creem no nome do Senhor. Então nós participando da Santa Ceia, porque já temos em nós a semente da vida eterna. Jesus, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, Ele faz uma coisa milagrosa nas nossas mentes, limpa a nossa mente com o seu sangue precioso, através do Espírito Santo, e agora somos selados com o Espírito Santo de Deus, para sermos novas criaturas em Cristo. Então os cristãos não passarão pelo juízo da condenação, já temos a vida eterna. É por isso que a vida cristã tem que ser preservada, irmãos. A vida cristã tem que ser preservada. A vida cristã não pode ser contaminada com o pecado. A vida cristã tem que ser separação das coisas que agradam muitas vezes a nós, a carne, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 5. Se vivemos na carne, vamos agradar a carne. Bebedice, glutonaria, lascívia e tudo quanto é coisa ruim. Mas se vivemos no Espírito, vamos andar no Espírito. A opção é nossa, irmãos. Jesus já nos salvou, Jesus já nos limpou, Jesus já nos purificou, Jesus já nos deu o Espírito Santo, já nos deu a sua palavra. Agora nós temos que tomar atitude. Quando Deus quiser, não, irmãos, Deus quer, agora você quer? Então, irmãos, os cristãos não passarão pelo juízo da condenação, se permanecerem fiéis ao Senhor. Nenhuma condenação apareceu em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Os cristãos, irmãos, nunca mais morrerão. Nesse texto de João capítulo 6, versículos 54 e 56, deixa bem claro: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E Jesus vai ressuscitar no último dia. Irmãos, que maravilha, irmãos, você saber que você não vai se perder mais, que você vai estar eternamente na presença do Senhor, gozando das delícias celestiais, irmãos. Isso é bênção de Deus. Outra coisa, irmãos, os cristãos vivem com Cristo, e Cristo, os cristãos, versículo 56, deixa bem claro aqui de João capítulo 6, olha só: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É comunhão, é pão, simboliza o corpo do Senhor. É suco de uva, mas simboliza o sangue do Senhor. É corpo e sangue, mas isso são alimentos para a nossa alma. É alimento para você vencer este mundo. É alimento para você ter força para enfrentar as dificuldades do dia a dia da vida, as adversidades para a tua alma, que Satanás coloca de várias maneiras. Os cristãos vivem com Cristo e Cristo vive com os cristãos. Santa Ceia
é esse culto, irmãos. Quando você pega o pão e você pega o cálice, você tem que lembrar disso. Eu vivo com Cristo, Cristo vive em mim. E como diz Paulo, se eu viver na carne vai dar fruto, então eu vou viver na carne, mas se viver no Espírito é melhor, então eu vou viver no Espírito, que é muito melhor, porque se viver na carne eu vou perecer, mas se viver no Espírito vou ter a vida eterna com o Senhor. Então, amados irmãos, o cristão é alguém que já passou da morte para a vida. Santa Ceia é um exemplo disso. Jesus foi crucificado, foi morto, se entregou por nós na cruz do Calvário, mas ressuscitou e está vivo à destra de Deus. No terceiro dia, quando todos esperavam que não ia acontecer nada, foram lá no túmulo, já não tinha mais corpo lá. Jesus já tinha ressuscitado e apareceu para muitos para provar: eu ressuscitei, eu venci a morte. No Santa Ceia também é um culto aonde você vê no pão a vitória do teu corpo. O teu corpo poderá ir para o túmulo, eu posso ir para o túmulo, se decompor, mas um dia o DNA que fica aqui nesse mundo, a nossa alma virá do conjunto com o Senhor, quando tocar a trombeta do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e terão um corpo glorificado. Corpo, irmãos, não acaba nunca. Acaba o corpo do pecado, mas o cristão já tem um corpo celestial preparado para ele. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. Quando você pega o pão e olha assim: o meu corpo é um corpo de enfermidade, tenho dor, tenho um monte de coisa, mas um dia eu vou ter o corpo glorificado, que não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento, não vai ter canseira, porque vai ser igual ao corpo do Senhor. Aleluias. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso para nós. Santa Ceia nos ensina muito, irmãos. Santa Ceia é o culto da expectação, onde nós temos que colocar nossas ideias bem claras nos elementos que nós participamos. Pão, mas simboliza o corpo do Senhor. Suco de uva é suco de uva, mas simboliza o sangue do Senhor. Corpo e sangue. Outra coisa, irmãos, quando nós olhamos para a Santa Ceia, Jesus falou assim: faça isso até que eu venha. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai vir, mas sabemos que o Senhor vai vir. Ele vai vir buscar a sua igreja. Os sinais estão aí para quem quiser ver, irmãos. Os sinais estão no mundo aí para quem quiser ver o que está acontecendo. Grandes coisas estão acontecendo nesse mundo aí. Sinais para nós, igreja. Jesus falou sobre isso nos fins dos tempos. Tantas coisas ruins que aconteceram, principalmente as pestes, enfermidades, está aí para todo mundo ver. Então, irmãos, vamos estar preparados. Concluindo, irmãos, a Santa Ceia é o alimento sólido para as almas dos cristãos. Alimento sólido. A palavra nos alimenta. Mas a Santa Ceia, quando você toma a Santa Ceia, no critério de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e come e beba desse cálice. Você está colocando na sua alma, no seu espírito, um alimento sólido para a sua vida. Você está se alimentando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Então a Santa Ceia é um alimento sólido para nós cristãos. A Santa Ceia é um alimento de alegria na alma dos cristãos. Você tem prazer em participar, tem alegria nesse momento de adoração, de louvor. Irmãos, se alegre quando você ingerir o pão, se alegre quando você ingerir o cálice do sangue do Senhor, porque você está ingerindo vida para você, vida e vida eterna. São elementos, é simbólico, mas fortalece a tua alma e fortalece o teu espírito para a glória de Deus, irmãos. Outra coisa, irmãos, participar da Santa Ceia é o testemunho da nossa esperança na volta de Cristo. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Vamos estar preparados. Santa Ceia é um culto de introspecção. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Jesus prometeu que virá. E eu creio, como diz o louvor, breve virá. Breve Jesus voltará. Amém, irmãos?